Num videozinho que postamos anteriormente, que tem pelo título Espiritismo, como surgiu, nós abordamos o surgimento do Espiritismo. Kardec, comparecendo a uma das reuniões, levou algumas perguntas, as quais foram respondidas sem que ele fizesse. O Espiritismo surgiu da sequência de perguntas que Kardec fez aos espíritos ao longo do tempo e as respostas que eles deram. A palavra espiritismo não existia antes de Kardec. Essa palavra foi criada por Kardec para designar esse grupo de informações que ele adquiriu através dos espíritos, formando uma filosofia, uma ciência e uma religião totalmente nova. Infelizmente, existe muita confusão em virtude da desinformação que as pessoas têm a respeito do assunto, e isso todas as religiões sofrem com isso. As pessoas se ligam a uma religião, mas não se preocupam em conhecer a doutrina daquela religião. A Igreja Católica tem a sua doutrina, as igrejas evangélicas, o budismo, a Seichonoye. Cada religião dessa tem bases de informações e a maioria das vezes as pessoas ficam mais na prática, né? A frequência à missa, a frequência aos cultos, do que realmente compreendendo o fundamento da religião a que ele se ligou. O Espiritismo tem também a sua base. A base do Espiritismo são as informações que os espíritos nos passaram, não é? Tem toda ali uma filosofia de vida e informações preciosas a respeito de Deus, da criação, da vida na Terra, da vida antes da Terra, depois da Terra, enfim. Para que a gente possa compreender tudo isso, nós precisaríamos ler a codificação. São 5 livros publicados por Kardec e mais um publicado depois do seu desencarne através dos textos inéditos que ele havia deixado. A confusão se estabelece porque se mistura uma série de religiões, acreditando que tudo faça parte da mesma religião. Quando se fala em espiritismo, a maioria das pessoas imaginam todas aquelas práticas que a gente normalmente vê por aí, desde os trabalhos nas encruzilhadas até aquelas pessoas que dão consulta, não é? Quer dizer, ela médium espírita resolve seu problema. Na verdade, a pessoa é médium, mas não é espírita. O médium espírita não dá consulta, ele não cobra para fazer o seu trabalho, ele não fica recebendo pessoas na casa dele para conversar com espíritos ou no próprio centro, não é? No centro espírita não tem esse tipo de atividade. Essa consulta aos mortos, na verdade, não existe. O que acontece é uma série de religiões que trabalham com a mediunidade e com isso as pessoas confundem todas num grupo só. É a mesma coisa que você falar a pessoa é evangélica. Existem dezenas de seitas evangélicas, não é? E cada uma tem nuances e bases diferenciadas uma da outra. Então não dá para você acreditar a essa religião tudo aquilo que você ouviu falar sobre os evangélicos. O espiritismo é a mesma coisa, não é? Nós temos o espiritismo que tem a sua base nas respostas dos espíritos, mas nós temos a Umbanda, que é uma outra religião. A Quimbanda é uma outra religião. O Candomblé é uma outra religião. E nós temos médiums independentes que às vezes não estão ligados a nenhuma dessas seitas, mas que exercem a sua mediunidade à revelia das bases fundamentais de cada religião, fazendo o trabalho à sua maneira. Então, quando nós nos interessarmos por alguma coisa relacionada à mediunidade, a espírito, à vida espiritual, o ideal é que a gente procurasse a base daquela doutrina. O que essa doutrina ensina, o que ela diz, qual a prática que ela ensina, mas não a prática do médium ou daquela casa religiosa.
a base da doutrina daquela religião. Por exemplo, você quer conhecer a Umbanda? Estude as bases da doutrina Umbanda. Existe uma religião, existe base, existe livros. Agora você vai no centro de Umbanda, é atendido pelo médium e você acha que conhece a Umbanda porque o médium falou e disse, não, a Umbanda tem uma base de informações. Assim como todas as religiões, o Espiritismo também tem sua base nas obras de Kardec. Então, o Espiritismo não tem o monopólio da mediunidade. A mediunidade existe em todas as religiões, não é? Nós apenas estudamos a mediunidade, a prática, a ciência, as leis que regulam essa comunicação e a exercemos da melhor maneira possível, como os espíritos nos indicaram. Não há cobrança, não há informação espiritual de lá para cá, decisão da sua vida tem que ser tomada por você. Os espíritos não vão falar para você faça ou não faça, não é? Dentro do espiritismo, não. Nas outras religiões, às vezes acontece. O espírito dá conselho, manda fazer, manda desfazer, mas isso não faz parte do espiritismo. Imagens não faz parte do espiritismo. Trabalhos que a gente vê por aí, vela, essas coisas que a gente vê nas encruzilhadas, nas ruas, isso não é trabalho do espiritismo. Aconselhamento espiritual, o espírito vinha aconselhar, não é trabalho do espiritismo, não é? Agora, isso não quer dizer que a pessoa não possa colocar na frente do prédio, não é? Terreiro espírita de Umbanda, quer dizer, está escrito espírita lá, entendeu? Mas é Umbanda aquela religião. Às vezes a pessoa põe centro espírita fulano de tal, mas as práticas não são as que estão na base da codificação, aquelas que nos dão segurança para um trabalho eficiente e correto que possa auxiliar verdadeiramente as pessoas e não, muitas vezes, ajudando um atrapalha o outro ou às vezes na tentativa de ajudar acaba atrapalhando a vida do encarnado. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós buscamos. Se nós buscarmos a religião, seja ela qual for, não vamos buscar o dirigente da religião. Vamos buscar a base, a doutrina, os ensinamentos daquela religião. Ah, mas a minha religião segue a Bíblia. Todas seguem a Bíblia, inclusive o Espiritismo, não é? E olha que há uma diferença muito grande entre Espiritismo, evangélico e católico. E todos seguem a Bíblia. Não é? Então não é simplesmente dizer eu sigo a Bíblia, tá? Mas você segue como? Que parte da Bíblia? Onde é que está o fundamento da sua religião? O que diz a sua religião? Qual a base doutrinária da sua religião? E aí sim você pode, conhecendo a base e aceitando, use a sua inteligência para analisar tudo isso. Você aceitou, aí sim você se torna adepto daquela religião. Mas não porque alguém falou, porque você estudou a base da religião, pareceu coerente, pareceu racional, pareceu lógico, dentro da sua inteligência, dentro do que a ciência descobriu, dentro de que o homem sabe na Terra hoje. Muitas vezes nós nos entregamos à religião de peito aberto, sem nem saber realmente qual é a doutrina e a base daquilo. A gente ouve as pessoas falarem bonito e vai lá, me sentir bem, que bom, não é? Mas às vezes está perdendo tempo precioso quando poderia aproveitar muito mais conhecendo as bases daquela religião, a doutrina que é ensinada por aquela religião.